Cachorro Caramelo aterrorizado com o antigo dono, até que uma idosa aparece e muda sua vida para sempre. Um cachorro caramelo, marcado por um passado de medo e abandono, foge desesperado durante uma tempestade que cai sobre a pequena cidade. Seu antigo dono insiste em buscá-lo, mas tudo começa a mudar quando uma idosa gentil aparece, trazendo uma esperança que o cão jamais imaginou. Ao longo de um ano, eles vão enfrentar desafios, descobrir segredos e criar um laço capaz de transformar suas vidas para sempre. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, deixe seu like, conte pra gente de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada passo dessa jornada. Agora, acompanhe como essa amizade improvável começa a se formar, enfrentando medos e superando obstáculos que vão prender sua atenção do começo ao fim. A chuva caía forte naquela tarde, formando poças profundas pelas ruas estreitas da pequena cidade. O céu, cinza e carregado, parecia fechar-se sobre a praça central, onde poucas pessoas se aventuravam a permanecer. Entre os passos apressados, uma figura pequena e ágil se movia em silêncio pelas calçadas molhadas, um cachorro caramelo, com os pelos encharcados, olhos brilhantes e cheios de medo. Ele corria sem rumo certo, o coração disparado, tentando fugir do que mais temia, o seu antigo dono. Caramelo, como passou a ser chamado por alguns vizinhos que o observavam de longe, carregava no corpo e na alma as marcas de um passado doloroso. Antes, aquele pequeno e meigo cão havia conhecido o que era ser tratado com carinho, mas essa memória parecia distorcida diante do medo constante que sentia ao ver o homem que um dia foi sua família. E naquele dia, com a tempestade aumentando, ele finalmente decidiu romper os laços invisíveis que o prendiam. O som dos trovões se misturava ao farfalhar das árvores, enquanto Caramelo buscava abrigo entre as ruas de paralelepípedos e as casas antigas da cidade. A cada passo, seu corpo tremia não só pelo frio, mas pelo medo de ser capturado novamente. O antigo dono caminhava atrás dele, sua voz firme e insistente ecoando na noite: volta, Caramelo. Não adianta fugir. Mas Caramelo não podia voltar. O peso das lembranças o impedia. Ele se lembrava das vezes em que tentava se esconder, das noites geladas sozinho, das palavras ásperas que recebia, mesmo quando só queria brincar ou receber um pouco de afeto. Tudo isso moldou seu coração tímido e desconfiado. Enquanto o cão corria, sentiu algo diferente. Entre o ruído da tempestade, ouviu passos calmos, e um cheiro suave que não reconhecia, algo que remetia a conforto e segurança. Era uma senhora idosa, conhecida na vizinhança pela gentileza e pelos cuidados com os animais abandonados da região. Ela segurava um guarda-chuva colorido e caminhava devagar, como se nada na chuva a assustasse. Sem pressa, a idosa aproximou-se e, com voz tranquila, chamou Caramelo: venha, querido, não precisa ter medo. O cachorro parou, desconfiado, olhando para trás, para o velho homem que insistia em sua captura, e depois para a mulher que parecia diferente, uma promessa silenciosa de acolhimento. Por um momento, tudo ficou em silêncio. O coração acelerado do cão fez um breve intervalo, como se estivesse ouvindo a possibilidade de algo novo. Mesmo hesitante, Caramelo decidiu dar um passo tímido na direção da senhora. Um gesto simples que seria o início de uma transformação. Enquanto a tempestade perdurava, a idosa o envolveu em uma toalha seca que carregava na bolsa, protegendo-o do frio e da chuva. Ela não perguntou sobre o passado, não exigiu nada, apenas ofereceu calma e um colo seguro. A cidade, que parecia indiferente ao sofrimento dos seus habitantes, começava a testemunhar um laço que brotava da compreensão mútua. Naquela noite, a casa da idosa, com suas janelas emolduradas por flores e cheiro de café fresco, tornou-se um porto seguro para Caramelo. O cão se encolheu em um canto do tapete, observando cada movimento da mulher que lhe oferecia água e comida com delicadeza. Por mais que o medo ainda estivesse presente, um fio tênue de esperança começava a se formar. O bairro, conhecido por suas festas tradicionais, onde o som da sanfona às vezes se espalhava pelas ruas de terra batida, agora guardava uma história diferente. A história de um cão que fugia do passado e de uma senhora que, apesar da idade e da solidão, encontrou um novo motivo para sorrir e cuidar. Na manhã seguinte, a idosa saiu para caminhar com Caramelo, tentando mostrar que o mundo podia ser seguro, apesar dos perigos que ele imaginava.
O cachorro olhava desconfiado para os vizinhos, para os outros cães e para os sons desconhecidos, sutilintar de sinos da igreja próxima, o aroma doce do pão fresco da padaria, as conversas abafadas sobre a vida na praça. Esses elementos culturais da cidade, tão simples e ao mesmo tempo tão ricos, começavam a fazer parte da rotina que transformaria para sempre a vida dos dois. Mas o medo não desapareceu. Caramelo ainda se encolhia diante do menor ruído inesperado, e o antigo dono continuava rondando, buscando retomar o que perdeu. A idosa sabia que sua nova missão não seria fácil, proteger aquele coração machucado e, ao mesmo tempo, enfrentar seus próprios receios. Nos dias que se seguiram, pequenos avanços aconteceram. Caramelo aceitou um carinho, mostrou a curiosidade que tinha escondida e até arriscou um leve abanar de cauda. O bairro começava a notar a presença do cão, antes invisível, agora parte da vida cotidiana. No entanto, a paz era frágil. Uma tarde, enquanto a idosa preparava um chá com ervas na cozinha, ouviu um latido distante, desesperado, que a fez olhar pela janela. Caramelo havia desaparecido. O desespero a dominou, mas também despertou uma força que ela não sabia ter. Saindo para as ruas molhadas, ela começou uma busca que envolveu vizinhos, comerciantes e crianças, todos unidos pelo afeto que crescia em torno do cachorro Caramelo que havia conquistado o bairro. A busca revelou mais do que a simples fuga de um animal, trouxe à tona histórias antigas do bairro, lendas locais e a solidariedade de uma comunidade que, pouco a pouco, aprendia a valorizar aquilo que parecia simples, mas era profundo, da transformação pelo amor. O desaparecimento de Caramelo naquela tarde de chuva mexeu com toda a vizinhança. A idosa, agora mais do que nunca, sentia o peso da responsabilidade de proteger aquele cachorro que, embora tão frágil e assustado, já havia conquistado seu coração. Com o passo firme, apesar das dores no joelho que insistiam em incomodar, ela saiu pelas ruas molhadas, chamando pelo nome do cão com uma voz doce e calma. Caramelo. Aqui, querido, estou aqui. A resposta veio apenas do eco entre as casas de paredes coloridas e jardins floridos. O bairro, uma típica cidade do interior do Brasil, mantinha sua rotina lenta e cheia de simplicidade, os aromas de café fresco pela manhã, o som distante da sanfona tocando em alguma festa no salão comunitário, as crianças correndo pela rua e as senhoras sentadas na varanda conversando sobre o dia a dia. Tudo isso criava uma atmosfera de aconchego, mas naquele momento, a ausência do cachorro se fazia presente como um vazio inquietante. Alguns vizinhos começaram a se reunir, atraídos pela comoção. Um rapaz da padaria local trouxe pão fresco para a idosa e ofereceu ajuda na busca. Uma senhora que criava galinhas no quintal disse ter visto um cãozinho Caramelo correr pela Rua dos Fundos, perto do campo de futebol. A movimentação fez o bairro se unir em torno de um objetivo simples, mas poderoso, de encontrar Caramelo e garantir sua segurança. Enquanto caminhava, a idosa percebeu que aquela busca não era apenas pelo cachorro, mas também por uma parte esquecida da comunidade. No meio dos chamados e das perguntas, surgiam conversas antigas, histórias passadas de geração em geração. O bairro tinha suas próprias tradições, seus próprios costumes, que influenciavam até mesmo a maneira como as pessoas tratavam os animais. A senhora ouviu que, certa vez, um cachorro de rua salvou uma criança de um acidente no rio que cortava a cidade. Desde então, os moradores tinham um carinho especial pelos animais, mas também um respeito cauteloso, como se cada um tivesse sua história de luta e sobrevivência. Isso explicava o comportamento desconfiado de Caramelo e a dificuldade que ele tinha em se abrir. No meio dessa busca, um vizinho aproximou-se da idosa, um homem de meia idade com olhar sereno. Ele comentou que o cachorro poderia estar escondido no velho galpão abandonado próximo à Praça Central, um lugar que antigamente servia de depósito para ferramentas agrícolas e que agora era um refúgio para animais e moradores em situação difícil. A dica parecia uma pista valiosa. Juntos, eles seguiram até o galpão, sentindo o cheiro úmido da madeira envelhecida e o eco dos passos no chão de terra batida. A porta rangia ao ser aberta, revelando sombras que se moviam rapidamente. Entre caixas e móveis antigos, Caramelo estava ali, encolhido em um canto escuro, os olhos arregalados, mas vivos. A idosa ajoelhou-se lentamente, estendendo a mão e falando em tom suave. O cachorro hesitou, mas logo reconheceu aquela presença amiga.
Com um leve abanar de cauda, ele permitiu que fosse acolhido novamente. No caminho de volta para casa, a idosa sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Sabia que aquela situação só reforçava o quão frágil era a confiança de Caramelo e o quanto seria preciso tempo e paciência para ajudá-lo a superar seus medos. Nos dias seguintes, a rotina do bairro começou a mudar. A idosa e o cachorro passeavam mais pela praça, onde os moradores se reuniam para conversar e trocar notícias. O som da sanfona tornava-se companhia constante, e o cheiro dos quitutes típicos da região, bolo de fubá, café coado na hora, pamonha, permeava as manhãs. Esses pequenos detalhes culturais não passavam despercebidos para Caramelo, que aos poucos começou a se acostumar com os sons e cheiros, permitindo-se relaxar em meio àquele ambiente tão diferente do medo que antes sentia. A idosa, por sua vez, sentia sua solidão diminuindo, preenchida pela presença fiel do cão e pelo afeto crescente dos vizinhos. Mas nem tudo era tranquilidade. O antigo dono de Caramelo continuava presente nos arredores, uma sombra que despertava o instinto de fuga no cachorro a cada vez que surgia. Em um desses encontros, o homem tentou se aproximar com palavras duras, buscando convencer a idosa a devolver o cachorro. Ela, com firmeza e calma, recusou, explicando que aquele animal agora tinha uma vida diferente, e que merecia respeito e amor. Essa tensão trouxe uma reviravolta média na história. O antigo dono, ao perceber que não conseguiria levar Caramelo de volta, passou a observar de longe, criando um ambiente de vigilância silenciosa que aumentava a ansiedade do cachorro. Enquanto isso, a idosa dedicava-se a fortalecer a confiança do cão. Ela usava técnicas simples que aprendeu em livros e conversas com amigos da cidade, oferecer petiscos, falar baixo, respeitar o tempo do animal e sempre garantir um espaço seguro. Caramelo começava a responder a esses gestos, mostrando sua curiosidade escondida e até aceitando alguns brinquedos que a senhora trouxe. Outra reviravolta pequena ocorreu quando, durante uma festa tradicional do bairro, Caramelo surpreendeu a todos ao aproximar-se de uma criança que, com delicadeza, estendeu a mão. Foi um momento de emoção para a idosa e para os vizinhos, que viram naquele gesto o começo de uma nova fase para o cachorro. Mas a caminhada não estava livre de obstáculos. Em um dia de calor intenso, Caramelo fugiu novamente, assustado por um trovão distante. A busca que se seguiu revelou que o cachorro ainda precisava aprender a lidar com seus medos profundos, e que a idosa precisaria buscar mais apoio para ajudá-lo. Esse desafio abriu espaço para uma subtrama importante, a chegada de um jovem voluntário da cidade vizinha, apaixonado por animais e por ajudar cães de rua. Ele ofereceu sua ajuda para adestrar Caramelo, trazendo técnicas e paciência que complementavam os cuidados da idosa. A colaboração entre eles criou um elo forte, e aos poucos o cachorro foi ganhando confiança para explorar os arredores com menos medo. A comunidade também passou a acompanhar o progresso, oferecendo suporte e carinho, o que reforçou o senso de pertencimento de Caramelo. No entanto, uma grande reviravolta marcou o capítulo, e durante uma tarde tranquila, Caramelo desapareceu novamente, mas desta vez por várias horas. A busca revelou que ele havia encontrado um abrigo improvisado em uma casa abandonada, um lugar que escondia histórias antigas e memórias da cidade. A idosa, ao investigar o local, descobriu documentos e objetos que contavam a trajetória de famílias que ali viveram, e também relatos sobre outros animais que passaram pelo bairro, reforçando a importância da solidariedade e do cuidado com os mais vulneráveis. Essa descoberta fortaleceu a decisão da idosa de lutar pela proteção dos animais e pelo bem-estar da comunidade. Ela organizou reuniões com os vizinhos para discutir formas de melhorar os espaços públicos, garantir segurança para os cães e promover a integração entre moradores. A conexão emocional entre a idosa e Caramelo crescia a cada dia, marcada por momentos de vulnerabilidade e ternura. O cachorro, que antes fugia do toque, agora buscava o contato, apoiando a cabeça no colo da mulher, pedindo carinho com um olhar que falava mais que palavras. Por sua vez, a idosa sentia que, apesar das limitações da idade e do corpo cansado, estava renascendo através daquela amizade inesperada. A solidão que marcava suas manhãs foi substituída pela alegria de ver o cachorro superar seus traumas, e pela certeza de que juntos poderiam construir uma nova história. Mesmo com os avanços, o medo do antigo dono permanecia um obstáculo.
A senhora percebeu que precisaria proteger Caramelo de forma mais efetiva, buscando o apoio de organizações locais que cuidavam dos direitos dos animais. Ela descobriu grupos de voluntários que, assim como ela, lutavam por um bairro mais humano e acolhedor. Essa mobilização trouxe à tona outra reviravolta média da comunidade, antes dividida entre quem achava que o cachorro deveria ser devolvido e quem defendia o novo lar, começou a se unir em prol da causa. Pequenos atos de gentileza se multiplicavam, um vizinho que deixava água fresca na calçada, uma criança que levava brinquedos, um comerciante que oferecia ração. Assim, o bairro se transformava aos poucos, acompanhando a evolução de Caramelo e da idosa, mostrando que mudanças verdadeiras começam com gestos simples e muita dedicação. Os dias passavam com a calmaria típica da pequena cidade, mas para Caramelo e a idosa, cada momento era uma conquista silenciosa, um passo a mais para superar o passado e construir um futuro mais seguro. A relação entre eles se fortalecia lentamente, marcada por pequenos gestos de afeto e pela paciência que ambos precisavam para lidar com suas vulnerabilidades. Caramelo, apesar do medo que ainda carregava, mostrava sinais claros de evolução. Ele começava a aceitar o toque suave da idosa, recebendo carinho sem fugir imediatamente, e até mesmo se permitia brincar com os brinquedos que ela deixava estrategicamente espalhados pela casa. O som de sua respiração mais tranquila durante a noite era um sinal silencioso de que aquele lugar se tornava cada vez mais um lar. A idosa, por sua vez, dedicava seus dias a criar um ambiente acolhedor para o cachorro. Preparava alimentos frescos, mantinha a casa sempre limpa e organizada, e fazia questão de passear com ele pelas ruas do bairro, apesar das dores no corpo que teimavam em não passar. Esses passeios tornaram-se momentos especiais, não apenas para Caramelo, mas também para a senhora, que redescobria a alegria de estar em contato com a vida e com a comunidade. Um dos passeios favoritos de Caramelo era pela Praça Central, onde os moradores se reuniam para conversar e as crianças brincavam ao som distante da sanfona. Ali, o cão começou a se acostumar com a presença dos vizinhos e com o movimento natural da cidade. O cheiro da terra molhada após a chuva, o aroma doce do bolo de fubá que saía das cozinhas, o canto dos pássaros ao amanhecer, tudo isso ajudava a criar um senso de segurança e pertencimento. Mas nem tudo era simples. A sombra do antigo dono continuava a pairar, criando um clima de tensão que mantinha Caramelo alerta. Cada vez que ele ouvia passos suspeitos, seu corpo se enrijecia e a vontade de fugir aumentava. A idosa, percebendo essa reação, buscava novas formas de protegê-lo e garantir que o medo não dominasse sua vida. Foi então que a chegada do jovem voluntário, um amante dos animais que havia se mudado recentemente para a cidade vizinha, trouxe uma nova esperança. Ele apresentou técnicas de adestramento baseadas na recompensa e no respeito, que ajudaram a construir a confiança do cachorro de forma gradual. Com paciência e dedicação, eles trabalharam juntos para criar uma rotina de exercícios e brincadeiras que estimulavam a mente e o corpo de Caramelo. Essa colaboração trouxe uma importante reviravolta média e Caramelo passou a se sentir mais seguro para explorar novos ambientes, deixando para trás o comportamento retraído e desconfiado. Aos poucos, ele começou a interagir com outros cães da vizinhança, mesmo que de forma cautelosa, e a responder aos comandos simples, como o sentar e o ficar. O jovem voluntário, por sua vez, tinha sua própria motivação. Ele buscava não apenas ajudar os cães abandonados, mas também encontrar um propósito em sua vida após um período difícil de isolamento e dúvidas. A amizade que se formava entre ele, a idosa e Caramelo era um elo que preenchia vazios e fortalecia todos. No entanto, a vida nunca é um caminho sem obstáculos. Uma grande reviravolta surgiu quando, em um passeio pela manhã, Caramelo se assustou com o barulho de uma motocicleta e disparou pela rua, desaparecendo novamente. A idosa e o jovem correram atrás dele, chamando seu nome, com o coração apertado. A busca durou horas, envolvendo vizinhos e amigos, até que finalmente encontraram Caramelo preso em uma cerca de arame farpado, machucado, mas vivo. A cena foi um choque para todos, mostrando que a estrada para a recuperação ainda seria longa e cheia de desafios. A recuperação exigiu cuidados especiais. A idosa passou noites acordada, aplicando pomadas e limpando os ferimentos do cachorro, enquanto o jovem trazia medicamentos e orientações. Foi um momento de vulnerabilidade para Caramelo, que, mesmo com dor,
buscava conforto no abraço da senhora. Essa experiência fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles. O cachorro começou a entender que, apesar dos perigos, havia um lugar onde podia se sentir seguro e amado. A idosa, emocionada, reconheceu que sua vida havia mudado para sempre, e que a responsabilidade de cuidar de Caramelo era um presente que dava sentido aos seus dias. Paralelamente, uma subtrama se desenvolvia na vizinhança. A idosa passou a liderar reuniões para discutir melhorias na segurança e no cuidado dos animais no bairro. Com a ajuda do jovem voluntário e de outros moradores, começaram a criar um projeto comunitário para construir abrigos e áreas de lazer para cães, promovendo educação sobre respeito e proteção animal. Esse movimento ganhou força, gerando apoio e pequenas doações, além de incentivar o envolvimento das crianças e jovens. A cultura local, marcada por festas tradicionais e pela solidariedade, foi fundamental para transformar essa iniciativa em realidade. No meio desse processo, uma reviravolta pequena chamou a atenção. Um grupo de crianças encontrou um filhote abandonado próximo ao campo de futebol, trazendo-o para a casa da idosa. Caramelo, curioso, aproximou-se e, para a surpresa de todos, aceitou o novo companheiro. A presença do filhote ajudou o cachorro a superar parte do seu isolamento, despertando um instinto protetor e um senso de pertencimento ainda mais forte. Mas a tensão com o antigo dono persistia. Ele voltou a aparecer nas redondezas, tentando intimidar a idosa e o jovem, que decidiram buscar ajuda das autoridades locais para garantir a proteção de Caramelo. Essa decisão trouxe uma reviravolta média que mudou o clima na cidade e, com o apoio da polícia comunitária, a vigilância ao redor do bairro aumentou, oferecendo mais segurança para o cachorro e para os moradores. Ainda assim, a recuperação emocional de Caramelo não era completa. Em momentos de silêncio, ele demonstrava medo de estar sozinho, tremendo e buscando o contato da idosa. Ela, por sua vez, sentia-se impotente diante das marcas profundas que o passado havia deixado no cachorro. Uma grande reviravolta surgiu quando, durante uma manhã de verão, Caramelo decidiu seguir sozinho até o rio que cortava a cidade. A idosa percebeu tarde demais e correu atrás dele, sentindo o coração apertado. No caminho, ela encontrou o jovem voluntário, que prontamente a ajudou na busca. Quando finalmente encontraram Caramelo próximo às margens do rio, ele estava calmo, olhando para a água com uma expressão que parecia refletir seus pensamentos mais profundos. A experiência foi um momento de revelação para todos. O cachorro não apenas enfrentava seus medos, mas também começava a compreender o significado da liberdade e do pertencimento. Esse episódio marcou uma grande virada na história, mostrando que, apesar das dificuldades, a caminhada para a superação estava em andamento. A idosa e o jovem voluntário reforçaram seu compromisso de cuidar de Caramelo com ainda mais dedicação. Nos meses seguintes, o bairro continuou sua transformação. A Praça Central ganhou bancos novos, uma pequena biblioteca comunitária foi inaugurada e a festa tradicional passou a incluir uma feira de adoção e cuidados com animais. Caramelo tornou-se símbolo de esperança e mudança, presente nas rodas de conversa e nos corações dos moradores. A vida da idosa também mudou. Ela descobriu uma nova família, composta pelo jovem voluntário, pelos vizinhos e, principalmente, por Caramelo. A solidão que antes dominava seus dias foi substituída pela alegria das pequenas conquistas e pelo sentimento de pertencimento. O cachorro Caramelo, que um dia fora marcado pelo medo e pela fuga, agora caminhava com passos firmes, confiante no amor que o cercava. Ainda havia desafios pela frente, mas a jornada havia começado, e o futuro prometia dias de felicidade e tranquilidade. Com a chegada da primavera, o bairro parecia florescer junto com Caramelo e a idosa. O calor suave trazia cores novas às ruas, o perfume das flores silvestres se misturava ao aroma do café fresco nas casas vizinhas, e a vida parecia ganhar um ritmo mais leve e acolhedor. Para Caramelo, esse período representava mais do que a mudança das estações, era a chance de reconstruir sua história, um dia de cada vez. Os passeios pela manhã tornaram-se parte da rotina, e Caramelo já não demonstrava o medo que o fazia fugir. Em vez disso, ele caminhava ao lado da idosa com confiança, permitindo-se explorar cada canto do bairro. O jovem voluntário continuava presente, trazendo ideias e novidades para ajudar no processo de recuperação do cachorro e na mobilização da comunidade.
Em uma dessas manhãs, enquanto o trio caminhava pela praça, uma conversa entre vizinhos despertou curiosidade. Falaram de um antigo dono de animais que havia morado no bairro anos atrás, um homem conhecido por ser severo e pouco compreensivo, cuja presença ainda era lembrada com receio por alguns moradores. Essa informação não foi surpresa para a idosa, que guardava a memória da relação complicada entre Caramelo e seu antigo dono. Essa descoberta trouxe uma pequena reviravolta. O passado obscuro que influenciava o comportamento do cachorro começava a ganhar contornos mais claros, revelando que o medo e a insegurança de Caramelo vinham de situações muito específicas, que ainda precisavam ser enfrentadas para que ele pudesse se libertar de vez. Enquanto isso, a idosa organizava pequenos encontros na praça, incentivando os vizinhos a conhecerem melhor Caramelo e outros animais da região. Esses momentos se tornaram uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários e divulgar informações sobre cuidado e respeito aos bichos. Durante uma dessas reuniões, uma senhora mais velha, que havia criado cães por toda a vida, ofereceu ajuda para treinar Caramelo, apresentando técnicas carinhosas que priorizavam o reforço positivo e a paciência. Essa ajuda foi uma reviravolta média, trazendo novas possibilidades para o progresso do cachorro. No entanto, a tranquilidade ainda era ameaçada pela presença constante do antigo dono, que parecia observar tudo de longe, esperando uma chance para retomar o controle sobre Caramelo. A idosa sentiu a necessidade de agir para proteger o cachorro e garantir que ele não voltasse a viver sob medo. Com isso, o jovem voluntário sugeriu que procurassem apoio em uma ONG local dedicada ao resgate e cuidado de animais em situação de vulnerabilidade. A ideia foi bem recebida, e em poucos dias, eles estabeleceram contato, encontrando profissionais que poderiam ajudar não apenas com a recuperação física, mas também com o aspecto emocional de Caramelo. Essa rede de apoio criou uma grande reviravolta na narrativa, e com recursos e conhecimento especializados, o tratamento do cachorro se tornou mais eficaz e completo, permitindo avanços significativos na superação dos traumas. Paralelamente, uma subtrama delicada começou a se desenrolar. A idosa, que antes vivia isolada, passou a se abrir mais para o jovem voluntário e para a comunidade, compartilhando histórias de sua vida e revelando suas próprias feridas e medos. Essa troca de experiências criou uma conexão profunda e verdadeira, que fortalecia todos em meio às dificuldades. Caramelo, sentindo essa mudança, também se mostrava mais confiante e receptivo. Em um gesto inesperado, durante um encontro na praça, ele se aproximou do antigo dono pela primeira vez, sem fugir. O olhar era cauteloso, mas havia uma faísca de curiosidade, sinal de que o cachorro começava a encarar o passado sem o mesmo terror. Porém, nem tudo estava resolvido. A idosa percebeu que o medo de Caramelo vinha também da falta de segurança nos arredores, onde ruídos repentinos e movimentos bruscos ainda o assustavam. Com isso, decidiu que precisaria investir em tornar a casa um refúgio completo, um local onde ele pudesse sentir-se protegido a qualquer momento. Essa decisão trouxe dois grandes obstáculos: o orçamento limitado da senhora e a dificuldade de adaptar a casa às necessidades do cachorro. Com o apoio dos vizinhos, do jovem voluntário e da ONG, começaram a fazer pequenas reformas, se instalar telas nas janelas, criar um espaço confortável e seguro no quintal, e estabelecer rotinas que ajudassem a minimizar os gatilhos do medo. Uma grande reviravolta aconteceu quando, durante uma tarde de chuva forte, o bairro sofreu um apagão. A escuridão e o silêncio incomum fizeram Caramelo entrar em pânico, fugindo para um canto onde ficou imóvel por horas. A idosa, desesperada, passou a noite ao lado do cachorro, tentando acalmá-lo com palavras e carinhos. Esse momento de vulnerabilidade foi um ponto decisivo para a relação deles, e a idosa compreendeu que não bastava cuidar do corpo do cachorro, era preciso cuidar também da mente e das emoções. Ela buscou a ajuda da ONG para aprender mais sobre técnicas de relaxamento e segurança emocional para animais. Enquanto isso, a comunidade, sensibilizada pela situação, uniu-se para garantir que o bairro fosse um lugar mais seguro e acolhedor para todos, humanos e animais. Essa mobilização resultou em melhorias na iluminação das ruas e na organização de grupos para cuidar dos cães de rua. Um acontecimento marcante ocorreu quando, em uma feira local, Caramelo foi oficialmente adotado pela idosa em uma cerimônia simbólica que reuniu moradores, crianças, voluntários e representantes da ONG. O que você está achando dessa história?
Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Esse evento foi uma celebração da transformação e da esperança, um reconhecimento do esforço coletivo e do amor que movia todos. Apesar das conquistas, um desafio emocional se manteve, e Caramelo ainda tinha dificuldades em se relacionar com outros cães grandes, manifestando desconfiança e agressividade. Esse obstáculo era uma lembrança de que o processo de recuperação não era linear e que cada vitória exigia paciência e dedicação. Numa tentativa de superar essa barreira, a idosa e o jovem voluntário organizaram encontros controlados entre Caramelo e outros cães, sempre supervisionados e com reforço positivo. O progresso foi lento, mas perceptível, e cada pequeno avanço era comemorado como uma grande conquista. Além disso, a idosa passou a compartilhar sua experiência com outras senhoras da comunidade, criando um grupo de apoio para mulheres que também conviviam com solidão ou dificuldades, reforçando o impacto positivo que a amizade com Caramelo gerava. Ao final deste período, Caramelo já não era mais o cachorro assustado que corria para fugir do mundo. Ele era um ser vivo que, com amor e dedicação, havia aprendido a confiar novamente, a se relacionar com o entorno e a construir uma nova história. O calor do verão começava a se fazer presente, tingindo o céu de azul intenso e trazendo à vida a energia das manhãs e tardes longas. O bairro, já cheio de pequenas conquistas, mostrava a força da união da comunidade em torno de Caramelo, a idosa e o jovem voluntário. Cada passo dado pelo cachorro era uma vitória não apenas para ele, mas para todos que acompanhavam sua transformação. Caramelo, agora mais seguro, começava a explorar além dos limites que antes temia. Aos poucos, ele se aventurava em passeios mais longos, sempre ao lado da idosa, que o observava com olhos atentos e coração cheio de esperança. A caminhada pela rua principal, antes impensável, tornava-se rotina, ainda que o cachorro mantivesse uma postura cuidadosa diante do movimento das pessoas e dos carros. Uma reviravolta média surgiu quando, em um desses passeios, Caramelo encontrou um outro cachorro que, ao contrário dele, era extremamente brincalhão e confiante. No começo, a aproximação foi tensa, o passado de Caramelo fazia hesitar e demonstrar sinais de desconforto, mas com paciência e a ajuda do jovem voluntário, ele conseguiu se conectar com o novo amigo canino. Essa amizade se tornou um estímulo para Caramelo continuar enfrentando seus medos. No entanto, a vida no bairro trouxe outro desafio inesperado. A idosa recebeu uma proposta para participar de um programa cultural local que valorizava as histórias de moradores e seus vínculos com os animais. A ideia era contar a trajetória de Caramelo e como ele havia mudado sua vida. Apesar do entusiasmo, ela sentia-se insegura para expor suas emoções em público, temendo reviver dores antigas. Esse dilema gerou uma pequena reviravolta interna, pois a senhora precisava decidir se deixaria o passado esconder a possibilidade de inspirar outras pessoas. O jovem voluntário, sempre encorajador, insistiu que ela não tinha nada a perder e muito a ganhar ao compartilhar sua história. Enquanto isso, Caramelo demonstrava uma evolução significativa em seu comportamento. Ele começava a responder a comandos mais complexos, aprendidos durante as sessões de treinamento organizadas pela ONG local. O cachorro parecia compreender que, apesar dos riscos e das lembranças dolorosas, havia espaço para uma vida tranquila e segura. Mas, nem tudo era simples. Um grande obstáculo surgiu quando o antigo dono reapareceu na cidade, procurando Caramelo em uma praça movimentada. A presença inesperada gerou medo e confusão no cachorro, que tentou fugir, mas foi contido pelo jovem voluntário e pela idosa. Eles sabiam que precisavam agir rápido para garantir a segurança e a paz do animal. Essa situação resultou em uma grande reviravolta na trama, da decisão de formalizar a guarda de Caramelo, garantindo legalmente que ele permanecesse sob os cuidados da idosa. O processo burocrático exigiu esforço, visitas a órgãos públicos e apoio da ONG, mas trouxe a certeza de que o cachorro não poderia ser mais perturbado por seu passado. Em paralelo, a dinâmica da comunidade continuava se fortalecendo. A iniciativa de construir áreas de lazer para animais ganhou a adesão de mais moradores e comerciantes, que viam na causa um modo de melhorar o bairro como um todo. A presença constante de Caramelo era um símbolo dessa mudança. A idosa, cada vez mais ativa, decidiu aceitar o convite para participar do programa cultural.
Durante os ensaios, ela compartilhou sua história com outras participantes, descobrindo que muitas mulheres também enfrentavam desafios semelhantes de solidão e medo. A narrativa dela, centrada no amor e na paciência para com Caramelo, ganhou força e emoção. Essa trajetória gerou uma reviravolta média, o reconhecimento público trouxe à idosa uma sensação inédita de pertencimento e valorização, fortalecendo seu compromisso com o cachorro e com a comunidade. Enquanto isso, Caramelo enfrentava outro obstáculo importante, a necessidade de se adaptar ao novo espaço em sua casa, que estava sendo reformada para se tornar um refúgio ainda mais seguro. O barulho da construção e as mudanças na rotina geraram estresse no cachorro, que buscava conforto nos braços da idosa. Para ajudar na adaptação, o jovem voluntário apresentou técnicas de terapia sonora, utilizando músicas suaves que ajudavam a acalmar os animais em momentos de tensão. Essa solução trouxe uma reviravolta pequena, mostrando que era possível trabalhar o lado emocional do cachorro com novas ferramentas. Durante esse período, a relação entre a idosa e o jovem voluntário também evoluía. Eles compartilhavam responsabilidades, sonhos e receios, criando um vínculo afetivo que ultrapassava o cuidado com Caramelo. A amizade se fortalecia na cumplicidade dos pequenos gestos do dia a dia. Um acontecimento marcante foi o convite para que a idosa participasse da feira cultural da cidade, onde poderia contar a história de Caramelo e inspirar outras pessoas. O evento reuniu moradores de várias regiões, que ouviram atentos a narrativa de superação e amor. A emoção tomou conta do público, que aplaudiu de pé ao final. Essa experiência trouxe uma grande reviravolta na vida da idosa, ela encontrou um novo propósito e uma nova voz, fortalecendo sua autoestima e sua vontade de continuar lutando pelo bem-estar dos animais e das pessoas ao seu redor. Caramelo, por sua vez, parecia entender a importância daquele momento. Ele permaneceu calmo e confiante, deitado ao lado da idosa, sentindo-se parte daquela família que construíra com esforço e carinho. No entanto, um obstáculo emocional ainda precisava ser vencido, a insegurança de Caramelo em ambientes muito movimentados. A feira, apesar de sucesso, também foi um teste para o cachorro, que demonstrou ansiedade em certos momentos. A idosa, preocupada, buscou orientações para ajudá-lo a lidar com esses sentimentos. Mais uma vez, o apoio da ONG e do jovem voluntário foi fundamental. Eles recomendaram exercícios graduais de exposição a ambientes com mais pessoas, sempre respeitando o tempo e o limite do cachorro. Ao longo dos meses seguintes, Caramelo seguiu avançando, superando medos e conquistando espaço no coração das pessoas. A comunidade inteira celebrava cada pequeno progresso, transformando a história do cachorro Caramelo em um exemplo de amor, paciência e superação. O verão avançava e as tardes começavam a trazer uma luz dourada que preenchia o bairro com uma atmosfera de esperança e transformação. Caramelo, a idosa e o jovem voluntário tinham se tornado figuras constantes nas ruas, marcando presença com uma rotina que misturava cuidado, aprendizado e muita afetuosidade. A confiança que Caramelo conquistara era visível para todos. Ele já não tremia diante dos sons inesperados da cidade, e as suas reações ansiosas diminuíam a cada dia. Mas a grande mudança aconteceu quando o jovem voluntário sugeriu algo novo, uma viagem curta, um passeio para fora do bairro, para um parque na cidade vizinha, um lugar repleto de natureza e silêncio, onde Caramelo poderia experimentar sensações diferentes e continuar seu processo de adaptação. Essa ideia trouxe uma reviravolta média, sair da zona de conforto sempre trazia desafios, principalmente para um cachorro com o passado de Caramelo. No entanto, com muita preparação e cuidados, a pequena viagem se tornou possível. Antes da saída, a idosa se dedicou a preparar tudo, escolheu um local tranquilo, evitou horários de maior movimento e levou água, petiscos e objetos que davam segurança a Caramelo. O jovem voluntário ajudou a criar um roteiro e acompanhou tudo de perto. Ao chegarem ao parque, o silêncio era profundo, interrompido apenas pelo canto dos pássaros e o farfalhar das folhas nas árvores. Caramelo caminhou cautelosamente, sentindo o cheiro fresco e úmido da terra, o toque suave da grama sob as patas e o vento leve que mexia em seu pelo Caramelo. Era uma experiência nova e encantadora. Os primeiros minutos foram de hesitação, mas logo ele começou a explorar, descobrindo que não havia perigo naquele ambiente. A sensação de liberdade, aliada à presença segura da idosa e do jovem, fez com que Caramelo se sentisse protegido e confiante.
Enquanto isso, na cidade, a idosa recebeu um convite para participar de um grupo de idosos que promovia atividades culturais e sociais. Era mais uma chance de ampliar seus horizontes e fortalecer seus laços com a comunidade, mas ao mesmo tempo, gerava um conflito interno em como conciliar esse novo papel com a responsabilidade de cuidar de Caramelo. Esse dilema trouxe uma pequena reviravolta, pois ela precisaria delegar algumas tarefas e contar ainda mais com o apoio do jovem voluntário e dos vizinhos. Durante o passeio no parque, outra reviravolta pequena aconteceu. O Caramelo encontrou um grupo de cães brincando livremente. No começo, ele observou de longe, mas a curiosidade venceu o medo e, pouco a pouco, ele entrou na brincadeira. Essa experiência ajudou a fortalecer sua socialização e a reduzir os momentos de ansiedade em relação a outros animais. Ao voltar para casa, as mudanças eram visíveis. Caramelo parecia mais leve, menos apreensivo, e a idosa sentia uma alegria crescente ao vê-lo assim. O jovem voluntário comentou que aquelas pequenas conquistas eram como pedras fundamentais para a reconstrução da confiança do cachorro. Mas os desafios ainda estavam longe de acabar. O antigo dono, embora afastado, ainda causava insegurança. A idosa precisou buscar medidas para garantir que ele não se aproximasse mais, reforçando a segurança da casa e contando com a ajuda dos vizinhos para observar qualquer movimentação suspeita. Esse esforço coletivo resultou em uma grande reviravolta e da criação de um grupo de vigilância comunitária, que visava proteger os moradores e seus animais, promovendo um ambiente mais seguro e tranquilo para todos. Com a chegada do outono, as cores do bairro mudaram, trazendo tons de laranja, amarelo e vermelho às árvores, um cenário que refletia as transformações internas de Caramelo e da idosa. O ambiente parecia convidar para uma nova fase, marcada por amadurecimento e profundidade. Nesse período, a idosa decidiu que era hora de aprofundar a relação com Caramelo por meio da leitura e da música. Passava tardes lendo histórias para ele, em voz baixa e suave, enquanto tocava canções calmas no velho rádio da sala. Caramelo, acostumado com o barulho e agitação da vida anterior, respondia com tranquilidade, até mesmo adormecendo ao lado da senhora. Esse cuidado trouxe uma reviravolta emocional, a percepção de que o tempo dedicado à calma e à rotina ajudava o cachorro a controlar seus momentos de ansiedade, proporcionando-lhe estabilidade emocional. Por outro lado, o jovem voluntário começou a perceber que seu papel era mais do que o de um simples ajudante. Ele sentia que aquela relação o transformava tanto quanto a idosa e Caramelo, e decidiu buscar cursos sobre comportamento animal para oferecer um suporte ainda mais qualificado. Essa iniciativa trouxe uma reviravolta média para a trama, fortalecendo a equipe que cuidava do cachorro e consolidando a importância do trabalho conjunto para o sucesso da recuperação. Enquanto isso, a subtrama envolvendo a comunidade se intensificava, as áreas de lazer para animais começaram a receber melhorias, e eventos de adoção e cuidado eram organizados regularmente, envolvendo crianças, jovens e adultos, fortalecendo os laços entre todos. Porém, Caramelo ainda enfrentava um grande obstáculo, o medo dos fogos de artifício e dos barulhos repentinos durante as festas populares que se aproximavam. A idosa sabia que precisaria preparar o cachorro para essas situações, buscando orientações e técnicas que minimizassem o impacto desses estímulos. Nessa busca, ela descobriu terapias alternativas, como a aromaterapia, que passaram a fazer parte da rotina, oferecendo um alívio extra para Caramelo nos dias de maior agitação. Ao final do capítulo, a idosa e o jovem voluntário celebraram as pequenas conquistas com um piquenique no parque, acompanhados por Caramelo e por outros moradores. O cachorro, finalmente relaxado, corria entre as pessoas, balançando o rabo e mostrando a alegria que nascia do amor e da paciência. O outono avançava, pintando as ruas do bairro com tons quentes e aconchegantes. As folhas caídas criavam um tapete natural que Caramelo adorava explorar, farejando cada canto, sentindo a textura crocante sob suas patas. A relação entre ele, a idosa e o jovem voluntário continuava a crescer, marcada por desafios diários, pequenos avanços e muitos momentos de ternura. A idosa havia se tornado uma figura conhecida e querida no bairro. Sua coragem em compartilhar a história de Caramelo e seu empenho em transformar o espaço ao redor tornaram-na uma referência para muitos. O grupo de vigilância comunitária que ajudara a criar passava a agir de forma mais organizada, promovendo reuniões e definindo estratégias para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores e seus animais.
Em uma dessas reuniões, surgiu a proposta de organizar uma feira dedicada aos animais, com palestras, oficinas e atividades para conscientizar a população sobre os cuidados necessários, principalmente para os cães que tinham histórias difíceis como Caramelo. A ideia animou a todos, e a idosa ficou responsável por coordenar o evento, junto ao jovem voluntário e outros moradores. Porém, a organização não seria simples. Surgiram dificuldades logísticas, falta de recursos e dúvidas sobre a participação da comunidade. Essa situação gerou uma reviravolta média, pois a equipe precisaria encontrar soluções criativas para superar os obstáculos. Enquanto isso, Caramelo enfrentava um grande obstáculo pessoal, o medo persistente de determinados barulhos altos, como o ronco dos motores e o som de construções próximas. Esse medo se manifestava em ataques de ansiedade que exigiam muito cuidado e paciência da idosa. Para ajudá-lo, a idosa e o jovem voluntário passaram a dedicar mais tempo a sessões de treinamento específicas, utilizando técnicas de dessensibilização sonora indicadas pela ONG. Eles gravavam sons em volumes baixos, aumentando gradativamente para que Caramelo pudesse se acostumar, sempre com reforços positivos. Essa rotina exigia sacrifícios. A idosa precisou reorganizar seus horários, abrindo mão de momentos de descanso para dedicar atenção integral ao cachorro. O jovem voluntário, por sua vez, conciliava o trabalho e os estudos com o apoio constante à amiga e ao cão. Apesar das dificuldades, Caramelo mostrava sinais claros de melhora. Em um dia especialmente frio, enquanto todos estavam reunidos na sala, ele se aproximou da idosa e, pela primeira vez, aninhou a cabeça no colo dela, demonstrando uma entrega emocional profunda. Essa cena comoveu a todos, marcando um momento de vulnerabilidade e conexão que fortaleceu os laços entre eles. Paralelamente, uma pequena reviravolta ocorreu quando um antigo vizinho, que conhecia o passado de Caramelo, decidiu ajudar com doações para o evento e para as reformas necessárias na casa da idosa. Esse gesto inesperado gerou esperança e trouxe à tona a ideia de que, mesmo depois de tempos difíceis, as pessoas podiam mudar e colaborar. Na preparação para a feira, a idosa aproveitou para compartilhar com o grupo as tradições culturais da região, especialmente as festas populares que envolviam música, dança e culinária típica. Esses elementos eram uma parte importante da identidade do bairro e influenciavam as decisões tomadas para que os eventos respeitassem e valorizassem essas tradições. Durante a organização, o jovem voluntário sugeriu incluir uma oficina de música para cães e seus donos, aproveitando o interesse crescente das pessoas pela relação entre som e bem-estar animal. Essa proposta foi aceita, adicionando um toque inovador à programação. A aproximação da feira também trouxe uma pequena reviravolta emocional. A idosa começou a sentir um misto de ansiedade e empolgação, refletindo o peso da responsabilidade e o desejo sincero de fazer a diferença. Na véspera do evento, Caramelo apresentou um comportamento inusitado, ele ficou inquieto e, por momentos, se recusou a comer. Preocupada, a idosa percebeu que o cachorro estava sentindo a tensão acumulada e decidiu dedicar a noite inteira para acalmá-lo, usando todas as técnicas que havia aprendido. O evento, quando finalmente chegou, foi um sucesso. A praça principal do bairro se encheu de crianças, adultos e idosos, todos unidos pela causa dos animais. As palestras, oficinas e apresentações foram recebidas com entusiasmo, e a presença de Caramelo, calmo e confiante, tornou-se um símbolo vivo do poder do amor e da paciência. No meio da feira, uma grande reviravolta aconteceu. O antigo dono apareceu novamente, desta vez em um gesto pacífico, pedindo para conversar com a idosa. A conversa foi marcada por respeito e compreensão, e embora o dono não recuperasse a guarda de Caramelo, ele reconheceu a transformação do cachorro e desejou que ele fosse feliz. Esse encontro trouxe um fechamento importante para a trama, permitindo que Caramelo e a idosa avançassem em sua jornada sem as sombras do passado. Após a feira, a relação entre a idosa e o jovem voluntário ficou ainda mais forte, consolidando uma parceria que ia muito além dos cuidados com Caramelo. Eles passaram a planejar novos projetos para o bairro, focados em qualidade de vida e bem-estar para todos. Caramelo, por sua vez, seguia demonstrando uma evolução constante. Ele se tornou mais sociável, participando de encontros com outros cães e passeios pela vizinhança, sempre com a idosa ao lado, oferecendo segurança e carinho.
O bairro, antes marcado por silêncio e medo, agora vibrava com a vida e o som das risadas, passos e latidos que anunciavam a renovação. Com o avanço do outono para o inverno, o bairro começou a se transformar novamente. A paisagem agora exibia árvores quase despidas, enquanto o vento frio trazia consigo o cheiro das primeiras chuvas e a promessa de dias cinzentos, mas cheios de significado. Para Caramelo, a idosa e o jovem voluntário, esses meses foram de grandes aprendizados e provas de perseverança. Após o sucesso da feira, a comunidade estava mais unida do que nunca, e pequenos grupos começaram a se formar para promover o cuidado dos animais e o apoio mútuo entre vizinhos. A idosa, sempre atuante, passou a liderar um grupo de conversas semanais, onde compartilhava sua experiência e incentivava outros moradores a abraçarem causas semelhantes. Nesse cenário, surgiu uma pequena reviravolta. Uma moradora que até então era distante e pouco comunicativa começou a participar ativamente, trazendo novas ideias e oferecendo ajuda. A idosa e o jovem voluntário ficaram surpresos e felizes com essa mudança, que mostrava que o amor pelos animais podia despertar empatia e solidariedade mesmo nos corações mais fechados. Enquanto isso, Caramelo continuava a evoluir, mas uma nova dificuldade surgiu. Com a chegada do inverno, as noites tornaram-se mais longas e frias, e o cachorro sentia-se desconfortável nas manhãs geladas. Além disso, a rotina de passeios foi alterada por causa do tempo, e ele demonstrava sinais de inquietação e tristeza. Essa situação gerou uma reviravolta média na trama, e a idosa precisou investir em adaptações na casa, criando um espaço acolhedor e quente para Caramelo, com cobertores e um local protegido das correntes de ar. Além disso, passaram a usar roupas especiais para cães, um recurso até então desconhecido pela idosa. O jovem voluntário, atento às necessidades, sugeriu atividades internas para estimular o cachorro, como jogos de raciocínio e exercícios de obediência, o que ajudou a manter Caramelo ativo e mentalmente satisfeito. Ao mesmo tempo, a relação entre a idosa e o jovem voluntário passou por uma reviravolta emocional. Eles começaram a conversar mais sobre suas vidas pessoais, revelando medos, sonhos e histórias que aproximaram ainda mais os dois. Essa conexão, construída ao longo dos meses, trouxe conforto e força para ambos. No meio dessa nova fase, um acontecimento inesperado mexeu com todos. Uma exposição de arte local decidiu dedicar uma mostra a histórias de superação envolvendo animais. A idosa foi convidada a apresentar a trajetória de Caramelo, e, junto ao jovem voluntário, preparou um pequeno documentário para compartilhar com o público. Essa oportunidade gerou uma grande reviravolta, pois abriu portas para que mais pessoas conhecessem a história e se sensibilizassem com a importância do cuidado e da paciência na relação com os animais. Porém, a exposição também trouxe desafios. A idosa precisou aprender a lidar com equipamentos de gravação e edição, algo totalmente novo para ela, e enfrentou o medo de se expor diante de um público desconhecido. O jovem voluntário, com suas habilidades tecnológicas, foi essencial para superar essas barreiras. Ao longo dos preparativos, Caramelo tornou-se uma estrela silenciosa, participando das gravações e recebendo todo o cuidado para que não ficasse ansioso ou estressado. A mostra foi um sucesso, emocionando visitantes e fortalecendo ainda mais a imagem de Caramelo como símbolo de superação. Em meio a tudo isso, outra reviravolta grande surgiu. A idosa recebeu a proposta de se tornar voluntária em um centro de apoio a animais abandonados, algo que sempre desejou, mas que antes achava impossível por causa da sua idade e limitações físicas. Essa notícia trouxe um misto de alegria e insegurança, pois, apesar da vontade, ela se perguntava se conseguiria conciliar todas as responsabilidades. Com o incentivo do jovem voluntário e do grupo de vizinhos, ela decidiu aceitar o desafio, iniciando uma nova etapa em sua vida, cheia de propósito e novas conexões. Enquanto isso, Caramelo continuava seu processo de adaptação, aprendendo a confiar não apenas na idosa, mas em toda a comunidade que agora o acolhia com carinho e respeito. No entanto, a chegada do inverno também trouxe novos obstáculos para o bairro. A baixa temperatura afetou algumas instalações públicas, como a área de lazer para cães, que ficou parcialmente interditada por problemas estruturais. Isso dificultou os passeios e encontros, e exigiu uma resposta rápida da comunidade. Em resposta, a idosa e o jovem voluntário organizaram uma campanha para arrecadar fundos e realizar as reformas necessárias.
Essa iniciativa mobilizou moradores, comerciantes locais e instituições, mostrando a força do trabalho coletivo. Por fim, a temporada de inverno revelou o crescimento de Caramelo. Em uma noite particularmente fria, ele demonstrou proteção e afeto ao se deitar ao lado de uma criança do bairro, que estava doente e triste. O gesto espontâneo do cachorro aqueceu o coração da família e reforçou o papel dele como um elo de união e amor. Essa cena marcou uma vitória significativa, conquistada com esforço, paciência e muita dedicação, demonstrando que a superação é um processo contínuo e cheio de nuances. O inverno já dava sinais de que lentamente cederia espaço à primavera. As primeiras flores começaram a surgir nos canteiros do bairro, trazendo cores suaves e aromas delicados que encantavam os moradores e especialmente a idosa, que aproveitava cada momento para sair com Caramelo e o jovem voluntário nas manhãs frescas. Essa nova estação era um símbolo perfeito para o momento que viviam, uma época de renascimento, esperança e oportunidades renovadas. Após os esforços para reformar a área de lazer dos cães, o espaço foi reaberto com uma pequena festa comunitária. Moradores de todas as idades participaram, trazendo brinquedos, petiscos e muita alegria. Caramelo, que antes era tímido, agora corria livremente entre os outros cães, exibindo um comportamento confiante e sociável. Essa conquista, fruto de meses de trabalho coletivo, representava uma vitória importante para todos, mas principalmente para Caramelo, que começava a desfrutar dos frutos de sua jornada de superação. No entanto, um novo desafio surgiu para a idosa, uma oferta para representar o bairro em um encontro regional de ativismo animal. Era uma oportunidade para expandir o alcance do trabalho que vinham desenvolvendo, mas também um teste de suas habilidades e confiança. Ela hesitou diante da responsabilidade, sentindo o peso da idade e do desconhecido. O jovem voluntário, mais uma vez, ofereceu apoio incondicional, ajudando a preparar discursos e materiais para a apresentação. A viagem para o encontro foi marcada por uma reviravolta média e no caminho, um problema mecânico atrasou o grupo, gerando tensão e preocupação, especialmente pela presença de Caramelo, que não gostava de ficar em lugares estranhos por muito tempo. Mesmo com o contratempo, a experiência no encontro foi enriquecedora. A idosa conheceu outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes e voltou com novas ideias e energias para implementar no bairro. Porém, essa fase também expôs o conflito interno da idosa, o medo de não conseguir continuar à frente de tantas responsabilidades e o desejo genuíno de deixar um legado de amor e cuidado para as futuras gerações. Enquanto isso, Caramelo passou a ser mais do que um cachorro, tornou-se um símbolo vivo do que a paciência, o carinho e a dedicação podem transformar. Suas pequenas conquistas inspiravam não só a idosa e o jovem voluntário, mas todos ao redor. Uma reviravolta pequena, porém significativa, ocorreu quando uma criança da vizinhança, inicialmente receosa com cães, começou a se aproximar de Caramelo, estimulada pelas histórias contadas pela idosa. Esse processo gradual de aproximação emocionou a todos, mostrando que o medo pode ser vencido com gentileza. Ao longo dos dias, a idosa enfrentava uma decisão importante em considerar a adoção formal de Caramelo para garantir que ele tivesse um lar definitivo e a proteção que merecia. Era uma decisão que a deixava dividida, parte dela sentia que daria tudo por ele, enquanto outra parte temia que o ato trouxesse novas responsabilidades e limitações. O jovem voluntário sugeriu que conversassem com um advogado local, amigo da comunidade, para entender todos os aspectos legais e emocionais envolvidos, mostrando a importância de buscar ajuda especializada em momentos decisivos. Em paralelo, a feira anual do bairro se aproximava, trazendo a possibilidade de um novo evento dedicado aos animais e suas histórias. A idosa e o jovem voluntário começaram a planejar com entusiasmo, decididos a tornar a celebração ainda mais especial. Porém, uma grande reviravolta ocorreu quando um problema com a documentação do espaço reservado para a feira ameaçou cancelar o evento. Essa situação exigiu mobilização rápida, contato com autoridades e muita negociação para garantir que tudo pudesse acontecer. No meio desse turbilhão, Caramelo demonstrou sua força de espírito. Durante o ensaio para a apresentação da feira, ele teve um momento de vulnerabilidade, mostrando sinais de ansiedade. A idosa e o jovem voluntário usaram tudo o que aprenderam para acalmá-lo, reforçando o vínculo emocional que os unia. Finalmente, a feira aconteceu em um dia ensolarado, com céu azul e uma brisa suave.
O evento foi marcado por muita emoção, aprendizado e celebração. Caramelo, com seu olhar doce e comportamento equilibrado, conquistou ainda mais corações. No final do dia, a idosa tomou a decisão de oficializar a adoção, um momento carregado de emoção e significado. Para ela, era o símbolo de um ciclo que se fechava e outro que começava, baseado no amor incondicional e no cuidado. Essa decisão foi uma grande vitória, conquistada com esforço, paciência e muita coragem. O sol despontava timidamente no horizonte, espalhando uma luz dourada que aquecia as ruas ainda silenciosas do bairro. O ar fresco da manhã carregava um perfume delicado de flores que já começavam a florescer nos jardins, sinalizando que a primavera estava mais perto do que nunca. Na pequena casa da idosa, a rotina estava diferente. Hoje era um dia especial, repleto de emoções e expectativas. Caramelo, o cachorro Caramelo que havia passado por tanto medo, dor e incerteza, dormia tranquilamente em sua caminha nova, toda forrada com mantas macias. Ao lado, a idosa preparava a comida com carinho, enquanto o jovem voluntário ajeitava os últimos detalhes para a cerimônia de adoção que aconteceria naquela tarde. Meses atrás, ninguém poderia imaginar que aquele cão assustado, marcado pelas experiências traumáticas com o antigo dono, chegaria até aqui, seguro, amado e parte fundamental de uma comunidade que o acolheu e transformou sua vida para sempre. A idosa sentia o coração apertado de alegria e gratidão. A jornada não fora fácil, cheia de obstáculos, inseguranças e momentos de dúvidas, mas o amor incondicional que ela e o jovem voluntário dedicaram a Caramelo haviam vencido cada barreira. Enquanto preparavam-se para sair, Caramelo levantou-se e se aproximou, abanando o rabo com aquela energia delicada, mas cheia de vida. Ele parecia saber que algo importante estava por vir. A idosa abaixou-se para acariciá-lo, e naquele contato silencioso, os dois trocaram a certeza de que estavam prontos para o próximo capítulo de suas vidas. Na praça central do bairro, o evento já atraía moradores curiosos e amigos que acompanharam a transformação de Caramelo. Havia uma pequena tenda decorada com flores e fotos da trajetória do cachorro, das ruas frias e sombrias até o lar aconchegante que agora ele tinha. O jovem voluntário preparava a câmera para registrar cada momento, enquanto a idosa ajustava o microfone para agradecer a todos. Quando o momento da cerimônia chegou, a idosa tomou a palavra. Sua voz estava firme, mas carregada de emoção. Ela contou, com simplicidade e sinceridade, como Caramelo entrou em sua vida e mudou tudo. Falou das dificuldades, das noites em claro, dos medos, principalmente, do amor que foi construído passo a passo. O público acompanhava em silêncio respeitoso, alguns com olhos marejados, outros sorrindo com a felicidade que só histórias reais podem despertar. A reviravolta final da trama aconteceu quando, ao assinar os papéis da adoção oficial, um representante da ONG que ajudara na recuperação de Caramelo subiu ao palco para entregar um certificado de o guardião de animais à idosa. O reconhecimento emocionou ainda mais todos os presentes. Caramelo, por sua vez, ficou ao lado da idosa, olhando para ela com uma expressão de ternura que parecia dizer obrigado ou sem palavras. Após a cerimônia, muitos vieram cumprimentar a idosa e o jovem voluntário, expressando admiração pela força daquelas duas pessoas e pela coragem do cachorro que venceram o passado. Mas a história não terminava ali. A partir daquele dia, Caramelo ganhou um papel ainda mais importante no bairro, de mascote da comunidade, símbolo de superação e esperança. Nas semanas seguintes, ele passou a acompanhar a idosa em passeios diários pela vizinhança, cumprimentando conhecidos, sendo carinhosamente recebido por todos. O jovem voluntário continuava ao lado, sempre pronto para ajudar. A vida de Caramelo se transformou em uma rotina feliz, cheia de amor, segurança e novos amigos. Em um dos passeios, enquanto a brisa leve acariciava as folhas das árvores, a idosa e o jovem voluntário conversavam sobre os planos para o futuro, mais eventos para conscientizar sobre o cuidado animal, mais apoio para os cães de rua e o fortalecimento dos laços comunitários. Caramelo, como sempre, caminhava ao lado, agora sem medo, com o olhar brilhante e o rabo abanando em ritmo de felicidade. Naquela tarde, sob o céu pintado em tons de azul e dourado, a idosa percebeu que havia encontrado muito mais do que um cachorro para cuidar, ela havia encontrado uma família, uma comunidade e um propósito renovado. O cachorro Caramelo,
que outrora fora atormentado pelas sombras do passado, agora brilhava com a luz da esperança e do amor, uma luz que nunca mais se apagaria. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou mordida, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.